Bom dia. Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque estamos no lugar certo, no lugar onde a gente se sente feliz. Antes muitos fugiam da casa de Deus para ir para muitos lugares. Agora, com a pandemia, querem estar na casa de Deus. Espere que quando a pandemia for embora, se ela for embora, porque assim, eu estava pensando em casa, se ela não for embora, você vai ficar insistindo em ficar em casa? É, porque ela pode não ir embora mais, e você vai ter que encarar essa praga de frente. Ou é você, ou é ela. Quem vai te vencer? Aleluia. Amém? Amém? Temos que encarar o bicho de frente, porque senão você vai ficar com medo. Ele que tem que ter medo de você. É o Covid que tem que ter medo de você. Amém? Estão todos aí com corpo, alma e espírito. Já deu para sentir que eu não vou pregar hoje, né? Quem vai pregar é a apóstola. Bom dia vocês que estão em casa. Domingo que vem eu vou tentar pregar. Vou tentar. A gente nunca diz que vai pregar, porque daqui a pouco vem um empecilho, né? Porque Tiago fala, né? Tiago diz, ó, se Deus quiser, você vai fazer aquilo ou aquilo outro. Tiago 3, se eu não me engano. Amém? Então, se Ele quiser, está nas mãos dele. Porque domingo passado a gente tentou vir, e era apóstolo mesmo que ia pregar também. Está com a palavra poderosa, né? Fecha a porta para ninguém sair. Aí acontece, aí eu tive que extrair o dente. Aí mixou. Às vezes mixa, né? Diga assim: Deus coloca limite para nos proteger. Amém? Existem 4 fases para a oração, né? Estava aqui pensando sobre isso. Ainda não é a abertura do culto não, mas já é a abertura. Tem coisas que você não precisa orar, Deus vai te dar. Até mesmo porque você não está nem acreditando mais naquilo, mas Deus, Ele está acreditando mais do que você. E porque Ele te ama, Ele vai lhe dar. Tem outras que você vai ter que orar para lembrar a Ele, e porque Ele quer ouvir sua voz, e Ele quer registrar no caderno lá, ó, Gilvanei lembrou de pedir, e eu estava aguardando Ele me pedir, e Ele vai pedir, diga comigo, suave, e Deus vai atender. Essa é a terceira fase, segunda, né? Fase. A terceira fase, você vai ter que insistir, sair da superfície e ir mais profundo. Vai ter que clamar, vai ter que chorar, vai ter que derramar lágrimas, porque Ele exige isso de você. Para lhe dar, você vai ter que arrancar do trono. Amém? E a quarta fase, qual é mesmo, Jesus? Isso aqui veio agora. Diga, a quarta fase. A quarta fase é o seguinte: Deus, Gabi, vai guardar Marli, Harrison, pastora Ana, Márcia, chegar a pastora Jaqueline, essa fase que Ele quer que você chega em amadurecimento para Ele entregar. Não adianta pedir, porque Ele só vai dar na fase. Diga fase. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Amém? Nós cristãos temos que entender Deus, para não estar orando aquilo que não precisa orar mais, para não deixar de orar, e para não deixar de orar com insistência, e para mim, para esperar, você se esforçar
chegar, pastor Tarcísio, nessa fase, para Deus te entregar o ouro e a prata. Que entregar o ouro e a prata antes da fase, né, pastora Jaqueline, é maldição. E Deus não quer te amaldiçoar com bênção. A bênção tem que ser bênção, não pode ser maldição. Diga, Deus está falando. Glória a Deus. Olha só que interessante. Eu ia trazer uma palavra de abertura pela fomeagem e a saudade de fazer alguma coisa. Mas aí, pastor Jaqueline, eu ali, vai ser isso aqui a abertura. Mas Deus não estava falando nada. Era só minha força, a minha vontade. Quando foi ontem de noite, pastor Jaqueline, aí veio, Ariane, uma palavra, diga uma palavra de vida. Ele falou assim, poxa, Deus olha como é que Deus ele sabe trabalhar com você. Se ele me desse essa palavra antes, ela transformava em uma pregação, eu não podia, aí eu tinha que pegar uma outra abertura, ou então entregar o microfone a alguém para alguém abrir. Não é verdade? Porque isso já aconteceu comigo várias vezes. Quantas vezes eu trouxe uma palavra, eu ia trazer uma palavra de abertura, só que ela cresceu e virou uma palavra. E essa palavra, quem é ministro aqui, que gosta de pregar, que ama pregar, anote e desenvolva uma palavra para pregar. Amém? Então abra suas Bíblias em Josué. Eu queria um copo d'água. 2. Olha, quando eu for abrir o culto, bote minha água aqui. Entendeu? Minha água de coco. Que discriminação. Só porque eu não vou pregar, vocês não botam água de coco. E a apóstola olhando com uma cara feia ali. Ô, apóstola, você tem uma cara tão bonita. Olhe bonito para mim. Fica olhando para o relógio, fica feio, viu? Por favor. Que ousadia. A palavra de hoje, que a apóstola vai pregar, é tremenda. Como eu já conheço, eu vou escolher alguém lá fora para estar aqui sentado na minha cadeira, e eu vou ir lá para o sacrifício, que lá é o lugar do sacrifício. Amém? Já abriu Josué aí? Já abriram? Então vamos ler. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto deste Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o quê? O cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares.
E aí Deus falou comigo à noite, o versículo 5, ontem de noite. Ele disse para mim assim, ó: ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. O que Deus quer falar conosco nessa abertura de culto? Ele quer dizer para nós o seguinte: nada, ninguém poderá te resistir por muito tempo. Se o Covid quer te resistir, ele não vai te resistir por muitos dias. Se um problema, uma muralha se põe diante de ti e te assusta, te faz se sentir desamparado, sozinho, sem Deus, não te pasmes, não fique assustado, porque esta muralha ela vai cair, porque ela não pode te resistir por muito tempo. Se esse sofrimento seu, essa sua frustração, essa sua mágoa, essa sua, perca, traição, prejuízo, engano, quer te resistir, tu serás curado para que possa resistir toda essa amargura, essa dor e essas lágrimas contidas. Existem dois tipos de resistência, dois tipos de tentações, porque resistência é tentação. Então olha só, se algo está querendo te paralisar, se algo está querendo te causar mais dor, se algo está querendo te trazer mais sofrimento, mais desesperança, é porque está querendo fazer você parar e não resistir. Existem coisas fora e coisas dentro de nós, querendo batalhar, nos vencer, para que você resista, não resista. Mas a palavra de Deus, eu quero lembrar que ela diz aqui o seguinte, por isso que a palavra de Deus é uma palavra de vida. Ela diz aqui: ninguém, nenhuma circunstância, nenhuma desesperança, nenhuma dor, nenhuma praga, nenhuma maldade poderá te resistir por muito tempo. Tem um ponto aí na sua vida que vai acabar e você vai vencer. Para quê? Para acontecer isso aqui, pastor, eu pedi: todo lugar que pisar a planta do vosso pé não vai te resistir. Às vezes você, mas eu li essa palavra, eu quero viver ela, eu coloco o pé, eu oro e essa terra não é minha. É porque ela está resistindo, diz Deus. Olha, não preparei nada, eu estou falando aqui, tudo aqui que Deus está mandando. Eu só tinha só o versículo. Falei com o apoio: eu não tenho nada, lá Deus vai falar. Eu não escrevi nada, eu não pensei nada, mas eu sabia que Deus ia me usar. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás. Este povo herdar a terra que jurei aos teus pais. Jesus disse assim, pastor, eu pedi: Senhor, me glorifica, porque eu tenho te glorificado. Aí ele recebeu uma palavra. Olha só, ele é a palavra, ele recebeu uma palavra. Ele disse: tu tens me glorificado, porque tudo que tu tens é meu, e tudo que é meu é teu, e nisso eu reconheço que o Senhor tem me glorificado. Estar na glória de Deus é saber que tudo que é dele é meu, mas também tudo que é meu é dele. Interessante que eu estava, Crispim, pensando, pastor Tarcísio, por que tanta dor? Eu estava lá sendo extraído, Harris, Márcia,
E eu fiquei assim, Gabi, tão triste. Eu assim, Deus, a gente peca. Eu disse, Deus, Leonardo, por que o Senhor não me fez, Débora? Por que o Senhor não fez um anjo? Que eu não ia sentir dor. Viu? Porque 3 horas lá sofrendo. Uma dor miserável. A gente tem que sentir dor para voltar a viver. Eu falei assim, Deus, eu vou renascer com essa extração de dente. Eu vou sentir. Não, irmão, tem que passar pela dor mesmo, não tem jeito. Se quiser viver, tem que passar pela dor. Porque da dor vem o renascimento. Aí eu falei assim, Deus, o que o Senhor tem para me dizer? Porque Deus fala em tudo, né? Aí ele tomando café hoje, ele falou comigo, porque eu disse assim, Deus, como é que é esse negócio? Por quê? O Senhor não me fez anjo? Eu não ia se sentir traído, eu não ia ter que trabalhar, eu não ia ter que depender de salário, eu não ia depender de não ter que preocupar de pagar conta, não ia ter que arrancar dente. Eu não sei qual é o seu problema, o meu é arrancar dente. Porque eu me lembro que eu tinha 14 anos, viu? E eu fui arrancar um dente, pastor Jaqueline. Eu corri pela escada e todo mundo foi atrás de mim, minha mãe, o dentista. Parecia um filme de terror. Vem cá, rapaz, eu tenho que arrancar seu dente. Aí arranquei um aqui e outro aqui, 2. Aí depois de 40 anos, pastor Jaqueline, eu tenho que arrancar outro dente, rapaz. E eu fui sozinho, a apóstola me deixou só. Ela foi cuidar do cabelo dela. Eu pensei que tinha uma esposa assim do meu lado, sabe? E ela simplesmente me abandonou. Aí você, eu estou entendendo. Tem momento da dor. Diga, tem momento da dor que ninguém vai ficar do seu lado. Você vai sentir essa dor sozinho. É bom que eu não divido com ninguém. Que é meu, é meu. Olha só, igreja. Aí eu estou tomando café. E aí comecei. Aí o médico diz o seguinte, que vai tirar os pontos sexta-feira agora, né? Sexta-feira agora. Até que botar o dedo aqui, ainda dói. Tem uma parte do céu que está inflamada, porque eu tomei 6 injeções de... Como é que chama? 3, uma sessão de 3. Mas depois, como o dente demorou muito a ser tirado, porque ele foi tirado, ele que foi quebrando. Então teve que usar aquela broca para tirar os pedacinhos bem pequenininhos. Então você imagina a dor que eu senti. Foi brocado mesmo. 3 horas de relógio aqui. Aí eu tomei mais 3 injeções, né? De anestesia. Eu falei assim, Deus, obrigado, porque o homem inventou anestesia. Senão eu ia dizer assim, a ti entrega o meu espírito. Mas quando você diz a ti, eu entrego o meu espírito, quantas pessoas vão embora sem entregar o espírito a Deus? Porque você ainda precisa estar aqui para fazer muitas pessoas entregarem o seu espírito. Então, eu estou na metade ainda, viu? Mas só que a apóstola já está falando ali para terminar. Eu ainda tinha uma outra parte, outra sessão, 2 sessões aqui ainda. Dá não? Olha só, então, Harry, só estava mastigando o alimento só para a esquerda. E aí, Marli, teve um momento que eu esqueci e mastiguei com a boca toda. Que coisa gostosa. Usar a boca toda para mastigar um alimento. Eu não sabia que era tão gostoso. Porque você tem um costume das coisas gostosas e não valoriza. Quando eu peguei o alimento que eu joguei na boca toda, porque eu não sou igual a apóstolo não, que come engolindo. Eu como mastigando. Aí eu mastigo. Vai no céu, volta, vai cá, vai lá, vai cá. E o que o senhor quer dizer com isso, meu pai? Aí Deus me falou algo interessante. Por isso que eu disse a vocês que isso aqui é uma palavra. É uma pregação isso aqui. Sabe por quê? Olha que Deus falou comigo. Você tem usado uma parte da sua vida para resistir o pecado. Você tem usado uma parte da sua vida
para ter prazer comigo. Você tem usado uma parte da sua vida para resistir mais profundo comigo. Quando eu mastigo só do lado esquerdo, eu não vou conhecer o lado direito. E o lado direito vai completar o esquerdo, eu vou sentir prazer em estar na presença de Deus. Às vezes o medo vem, Almeida, às vezes vem assim, sabe, angústia, às vezes as coisas lá fora nos vencem. Sabe por quê? Porque eu não estou mastigando com a boca toda. Porque quando eu mastigo com a boca toda, eu estou dizendo, eu sou dele. Eu não tenho nada na minha vida que seja resistência a Deus. Como você quer que as coisas lá fora não te resistam? Eu quero pregar o evangelho. Já pensou? Olha o que Deus falou comigo, pastor Jaqueline. Tem pessoas que você já pregou o evangelho e resistiu à sua pregação, mas depois que foi vendo o seu testemunho, seu amadurecimento, o seu amor, o seu carinho, elas começaram a não mais resistir e começou a inclinar o seu ouvido e te ouvir. O interessante é que ontem lá no trabalho, anteontem, teve um major, mas um outro major que disse assim, ele se inclinou para mim e disse assim, na frente do coronel, ele disse assim, você parece um monge. Por que ele disse isso para mim? Porque ele não está conseguindo me resistir mais. Ele estava em uma outra sala, eu estava na Copa pregando para uns policiais. Ele saiu da sala dele, eu estou ouvindo você falar de Deus, que coisa maravilhosa. E ele é do outro lado, que você sabe que eu estou falando, né? Do tambor, né? E ele do tambor veio me ouvir, e hoje ele não fala outra coisa lá. Ele disse assim, você conhece muito da Bíblia, você conhece muito de Deus. Eu comigo, sabe nada. Estou nem começando ainda, nem comecei. Mas se entende, aquelas pessoas que te humilham, aquelas pessoas que te pisam, aquelas pessoas que te maltratam, aquelas pessoas que são indiferentes com você, eu declaro em nome de Jesus, elas não vão te resistir por muito tempo. E quando isso acontece, apóstolo Nilson? Quando você atinge um amadurecimento, quando você cresce no Senhor, quando você começa a andar com o Senhor, as coisas vão vindo, sabe, vão voando assim, ó, e vão batendo e grudando em você como um imã, sabe? Eu falei essa semana uma coisa com o pastor Pide, ele gostou muito, ele gosta das minhas coisas assim, né? Eu falei com ele assim, olha, fale com Deus para que o dinheiro abra melhor o ouvido e obedeça a ordem de Deus e venha até você. Olha, igreja, tudo é espiritual, até uma pedra é espiritual, porque antes eu e você éramos uma pedra, e de nós suscitou e ressuscitou, e hoje nós pregamos o evangelho. Uma pedra que não tinha boca para falar de Deus, hoje nós falamos de Deus. Então se ele ressuscitou, a gente quer uma pedra, porque uma pedra chamada Jesus, ninguém resiste. Quando essa pedra Jesus bate em nós, que somos uma pedra, nós espedaçamos, vai caco para tudo quanto é lado. Foi assim com Saulo quando ele se encontrou em Damasco, foi caco para tudo quanto é lado. Então vamos terminar, porque não dá para falar a segunda fase, porque a apóstola não vai deixar mesmo. Então vamos lá. Depois de vocês terem entendido tudo que eu falei, agora eu vou ler agora tudo de novo, vocês agora vão pegar espiritualmente. Tá certo? Combinado? E a gente aí, ó, vamos orar para poder a gente adorar o Senhor e prosseguir o nosso culto ao Senhor. Vamos lá? Nessa pegada que a gente acabou de conversar. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Igreja, tem muita coisa na sua vida que já está morto. Não é mais para você estar pensando em passado, é pensando em presente e futuro. Crente não vive de passado, crente vive do presente e planta para o futuro.
e planta para o futuro. Ninguém planta para o passado. Então, se ninguém planta para o passado, não tem por que estar lembrando o passado. Levanta-te. Como é que as pessoas você vai conseguir ter vitória e essas pessoas não te resistir mais se você não levanta? E levanta agora, ele está dizendo aqui, ó, agora. E passe este Jordão. Eu não sei qual Jordão que você tem que passar, mas você tem que passar esse Jordão, meu filho. Esse Jordão está sujo, a água está suja, tem dor, tem medo, passe. Está mandando passar, passe. Tu e todo este povo, ou seja, tu e sua família, passe esse Jordão. A terra que eu dou aos filhos, ele já te deu uma terra, mas você está resistindo, não passar o Jordão. Você vai ficar vendo os outros passarem, e você vai ficar vendo os outros receberem a terra, porque a terra vai ser dividida, a herança vai ser entregue. E aí? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Tem lugares que Deus vai te dar, e você vai pisar e vai ser seu. E lugares que eu estou falando, igreja, não é lugares só de terra, né, pastora Jaqueline? É lugares que você tem que alcançar em níveis espirituais. É lugares que você tem que ir, que você acha incapaz. Ah, eu não tenho capacidade de pregar, eu não tenho capacidade de ir na Europa falar do Senhor, ou nos confins da terra. Aqui está falando isso. Terra é lugar. Lugares. E desde o deserto, e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até grande mar. Você sabe o que significa a terra dos heteus? Significa que ele vai te dar um lugar que já tem uma pessoa ocupando. Não é isso, pastora Jaqueline? Porque Deus trabalha assim, né, Jaqueline? Ele não te dá lugar que você chegar está tudo vazio, prontinho, não. Ele te dá um lugar que você tem que tirar o inimigo, não é isso? Conquistar. Aí tem aqui vamos 5, nós já falamos, né? Vamos para o 6. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei. Existe uma terra que Deus jurou para você. Eu não sei qual é, cada um tem uma terra aqui que Deus jurou chegar. Um lugar seguro. O lugar que você está hoje não é um lugar seguro, mas Deus tem um lugar seguro para você conquistar. Mas esse lugar seguro, você vai ter que se esforçar, vai ter que se levantar, vai ter que se animar, vai ter que acreditar, e vai ter que amadurecer para chegar neste lugar. Amém? Este lugar só está te esperando. O que você tem que fazer é acabar com as suas resistências dentro de você, e as resistências que vier, saber que elas não vão durar muito tempo, elas vão deixar de te resistir. Então somente esforça-te, tenha muito bom ânimo. Não é pouco ânimo, é muito, muito bom ânimo. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Ou seja, eu tenho que ter um cuidado que o servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie da direita nem da esquerda, e se conduza prudentemente por onde andar. Ou seja, eu tenho que me conduzir. Não posso, pastor Giovanei, desviar nem para a direita nem para a esquerda. O que é não desviar da direita para a esquerda? Vou explicar. Eu tenho fé, esqueço da minha fé de identidade e desvio para a direita com incredulidade, desvio para a esquerda com angústia, desvio para a direita com ansiedade. É isso que é desviar. Desviar não é só você pecar. Desviar também é você sair do lugar de habitação do Senhor, que é o lugar da sua natureza. Porque nós temos a natureza. A nossa natureza é ter fé. Você foi constituído para crer. Crer em pessoas, crer em Deus. É impossível você crer num Deus invisível. Por isso Deus te deu fé. E Ele te deu fé. Ele fez algo interessante. Ele está intrínseco nas suas entranhas, na sua alma, no seu espírito. Você não pode fugir disso. A fé. Ninguém perde fé. Ah, eu perdi fé. Não, você não perdeu fé não. Você passou a ficar ignorante. Ignorou aquilo que você tem. Você tem uma natureza.
Essa natureza ninguém rouba. Por isso que a fé é inabalável. Por isso que a fé ninguém pode resistir. Porque a fé é uma natureza. Vem cá, alguém resiste à natureza? Alguém resiste a um furacão? Alguém resiste a uma tempestade? Alguém resiste a um terremoto? Ninguém resiste. Essa natureza que tem a terra de abrir, entendeu? E de essas coisas acontecerem, inundações, seca. Essa força que tem a natureza, igreja, essa força está em você. Só que o nome dela é fé. Por isso que Jesus falou: essa figueira não está dando fruto, seque. Por isso que Jesus deu ordem à natureza, porque Ele tem uma natureza maior do que a natureza. Esse monte está aqui, está me dando problema. Seja desfeito, vá para o lado direito. É a natureza sua, ela é maior do que a lua, do que o sol, do que a terra, do que o mar, do que os peixes, do que os animais, do que as aves. Você pode dar ordem à natureza, porque a sua natureza é maior, e as circunstâncias não podem tirar e lhe roubar essa glória de Deus que é a sua fé. Porque sem fé é impossível crer em Deus. E você não precisa pedir fé. Você pode pedir que aumente a sua fé, mas você não precisa pedir que, Pai, me dê fé. Não, a fé você já tem. Você só precisa viver ela. Você precisa só viver essa natureza que é sua. Amém? Então vamos lá, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te considerar. Olha só que interessante, pastor Jaqueline, pastora Carla, olha só. Se eu ler a palavra, Taíde, se eu ler a palavra, olha o que eu vou falar. Se eu ler a palavra, comendo ela, de dia e de noite, mastigando, quando vier um problema, esse problema não vai me resistir, ele vai sumir. A palavra diz em Tiago que resista ao diabo e ele fugirá, não é isso? Mas as pessoas esquecem de ler o versículo que tem duas palavrinhas antes de resistir. Diz assim: faça a vontade de Deus e resistirá o diabo e ele fugirá de vós. Eu preciso ver a vontade de Deus, está na Bíblia. A vontade está na Bíblia. O manual está escrito. Deus fale comigo. Ele já falou, está aqui. Deus me dê direção, está aqui. Agora você precisa comer isso aqui, mastigar isso aqui, para você resistir os dias maus, para você resistir às muralhas. Porque quanto mais eu como, mais eu tenho luz. Mais luz, o diabo não consegue me enfrentar. Ele vai voltar? Vai. Porque ele vai ser, não, amanhã ele não vai ler a Bíblia, amanhã ele não vai se alimentar. Você acha que eu estou de pé por quê? Porque eu me alimento todo dia. E se eu me alimentar, eu fico de pé. Se eu não me alimentar, eu fico sentado, eu fico prostrado. Então eu preciso comer da palavra de Deus. Pare com esse negócio de querer enfrentar os problemas, sabe, sem estar com as armaduras. Se você não tiver com as armaduras, você vai cair, você vai ficar batido, você vai ficar frouxo. Igreja, você tem aí a sua arma, está nas suas mãos. Faça uso delas. Então vamos lá. Tinha mais coisa para falar sobre isso aqui, mas aqui fala de quê? Prosperar o caminho. Então significa que se eu conseguir, Marli, resistir todas as argúrias, todas as ansiedades, todas as aflições, eu vou vencer, eu vou prosperar, eu vou continuar andando. Porque a muralha faz o quê? Você parar. Mas se a muralha cai, eu continuo andando.
Então, quanto mais muralha cai na minha vida, mais andando, mais veloz e menos paradeira eu vou ter. E aí o verso 9 diz assim: não te mandei eu, foi Deus que nos mandou. Esforça-te e tem bom ânimo. De novo ele fala, esses versículos todos falam em bom ânimo. E não pasme. Não adianta você ter bom ânimo e ficar assustado, que aí o seu ânimo baixa. Nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Ou seja, Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é com você, igreja. Então, não tem nada, nem morte, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem hoste das maldades, nem tristeza, nem roubalheira, nem violência, nem notícia ruim que possa parar o Filho de Deus. Então, quando eu disse que eu estava na minha dor, Marli, que eu disse assim para Deus, eu queria ser um anjo, mas eu pedi perdão a Deus, sabe por quê? Porque eu sou filho de Deus e sou herdeiro e co-herdeiro em Cristo, então não posso abandonar este lugar. Cada um tem que sofrer seu perrengue, porque cada um de nós somos filhos e filhas de Deus. Porque no céu tem uma coisa diferente da terra. No céu pecou, não tem mais jeito. Aqui pecou, ainda tem jeito. Porque aqui tem o sangue, lá em cima não tem. Então, aqueles 1/3 de anjo que seguiu a voz de Satanás, fez com que caísse aquele povo do céu. 1/3 do povo do céu caiu. E Adão e Eva caiu, mas caiu ainda em pé, porque quando saiu do jardim do Éden, ainda continuou com a presença de Deus. E os diabos, quando caíram, eles caíram e ficaram sem a presença de Deus, sem a presença de Deus, sem identidade, sem poder e sem formosura. E nós, quando caímos de pé, ainda temos um pouco de formosura, ainda temos hombridade, ainda temos dignidade, ainda temos chance. E tem o mais importante à nossa disposição: o sangue que foi despejado ali na cruz. Vamos orar? Deus de poder, de glória, nós queremos te agradecer por este domingo, por esta semana. Te agradecer por teus filhos que estão aqui para ouvir a tua voz. Faça deste dia ser um dia, Senhor, na tua presença. Prepara, Senhor, os instrumentos que vão te adorar. Prepara, Senhor, os vasos, os levitas que vão aqui cantar, que vão entoar aqui cânticos. Senhor, nós queremos louvar o teu nome, exaltar o teu nome, Senhor, e te agradecer pelos teus benefícios. Te agradecer porque a casa de Davi, que estava arruinada, que estava em ruína, o Senhor levantou através do seu filho. Nós somos a casa de Davi restabelecida. Nós somos a casa de Davi que estamos caminhando para a glória de Deus, para ser, Senhor, recebido, Senhor, nos ares por Ti. Por isso te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que nos levanta, que nos anima e que nos sacode e que tira toda a poeira e toda a cinza, Senhor. Senhor, obrigado porque aqui o Senhor tirou aqui muito sepulcro caiado. O Senhor tirou aqui, Senhor, limpou aqui as eiras. O Senhor aqui poldou muitas pessoas aqui nesta manhã e vai poldar muito mais com a palavra, Senhor, que a apóstola Urânia vai ministrar para nós. Senhor, nós te agradecemos por este domingo, Pai, que a gente não venha, Senhor, deixar mais. A gente não sabe quando essa pandemia vai acabar. Eu estava pensando, nem falei com o apóstolo, vou falar com vocês de uma vez só. Que tal a gente voltar a congregar? Que tal a gente voltar à casa do Senhor? Que tal a gente ignorar o que está acontecendo lá fora e, com todo cuidado, é claro, que nós tomamos, mas ter um certo despeito, porque se essa pandemia não acabar, a casa de Deus vai fechar e você vai deixar de comer usando toda a sua boca, porque nós estamos comendo só do lado esquerdo, nós não estamos usando a boca toda. E eu estou com saudade de comer com a boca toda, porque só quem come com a boca toda curte o alimento todo.
E nós estamos comendo um alimento com medo. Nós viemos para a casa de Deus, não era como antigamente. Nós estamos vindo para a casa de Deus com medo. E não estamos usando a boca toda. Não estamos curtindo o alimento. E muitas coisas estão nos resistindo. Muitos estão se desviando do Evangelho. Muitos estão se esfriando. Muitos que estavam se guardando para o Senhor não estão se guardando mais. Estão voltando a brincar com o pecado. Estão voltando ao lamaçal. Isso é muito triste para a gente. Não devemos ficar satisfeitos, felizes, porque ainda estamos de pé. Porque muitos de nós que estamos usando o microfone ainda pode cair. Muitos de nós que estamos usando o instrumento ainda pode cair. Muitos que estão aí abrindo a igreja, limpando a igreja, ainda pode cair. Muitos da dança ainda podem cair. E Deus avisa para todos nós que Ele nos ama. Ele só disciplina filho, Ele não disciplina bastardo. Então que a gente possa entender que Deus está falando conosco. Não deixa a doença, que é o pecado, nos pegar, nos laçar de novo, que o custo pode ser muito alto. Eu quero amar esse Deus, nem que tenha que morrer. Eu não posso deixar que as circunstâncias me matem. E Deus, Ele falou aqui para Josué: meu filho é morto, agora é a sua vez. Então os que estão morrendo estão mortos, não dá para fazer mais nada. Então é a nossa vez. Os Moisés já morreram, os Moisés estão morrendo. Deus está falando: esforça-te, porque eu preservei vocês. Nós somos o Josué, né, pastora Jaqueline? Pastora Jaqueline recebeu aí, ó, que nós somos o Josué. E eu concordei com ela simultaneamente, em milésimos de segundos. Somos o Josué. Senhor, tenha piedade das nações. Nós queremos orar aqui, Senhor, a Ti. Eu queria fazer uma oração, mas não dá tempo. Era essa segunda parte, que era o capítulo 17 de João, que foi uma oração que Deus fez, pastor Jaqueline, aos discípulos. Eu queria orar esse capítulo. Estava planejado isso, mas o tempo não vai deixar. Nós precisamos prosseguir o culto. Mas em casa você lê o capítulo 17 todo, como eu fiz, que foi a oração de Deus para os discípulos. Porque essa oração é para nós, pastor Jaqueline. Esse capítulo 17 é nosso, porque ele orou para os discípulos. Nós somos discípulos, amém? Então tudo que Jesus orou para os apóstolos é meu, pertence a mim, pertence a você, é propriedade nossa. Essa oração, nós temos que invocar a Deus, esta oração, porque Deus orou para nós. Ele fala ainda, ó, ele fala um versículo interessante que diz assim: e ainda os que vão crer ainda. Não é isso que ele fala, capítulo 17? Ainda os que vão crer. Amém? Deus abençoe, Senhor, o teu povo, a tua família. Abençoe as famílias da terra. Abençoe, Senhor, a família de cada um aqui representado, que está em casa, não pôde estar aqui presente. Senhor, cuida, levanta, Senhor, limpa, Senhor, protege, anima, Senhor. Senhor, abençoa, abre as portas, Senhor. Jesus, faz alguma coisa, Senhor. Pai, eu sei que tem muitas coisas que oramos, que não é para orar mais, mas esclarece, discerne no meio do teu povo, para partir para as orações, a qual o Senhor está aguardando, que chama aquelas orações da viúva, aquela que a viúva que estava ali, orando para o juiz para liberar. E o Senhor é o juiz das nossas causas. Ninguém pode contigo. Traz a lembrança aquilo que eu tenho que falar contigo, Pai, para que o Senhor possa abrir essa porta. As outras portas vão abrir automaticamente, porque Ele nos ama, nós somos filhos de Deus. Mas tem algumas portas que eu tenho que bater mais. Tem outras portas, Pai, que eu tenho que orar, mas eu tenho que mudar de fase primeiro. Não adianta eu orar se eu não mudar, não amadurecer, não melhorar, porque Deus não vai dar a bênção para que sirva de maldição. Deus quer nos fazer rei.
mas nós estamos vivendo como um plebeu. Deus quer nos fazer príncipe, mas estamos vivendo, pastora Carla, como servo, como escravo. Deus quer nos fazer amigo, e nós estamos com Ele como inimigo, porque aquele que não faz a vontade de Deus é inimigo de Deus. Nós queremos herdar, queremos tudo que Deus tem, mas tudo que nós temos, nós não queremos entregar a Deus. Nós estamos sendo, sabe o que? Jactanciosos, orgulhosos. Que a gente possa, Senhor, com essa oração, em meio aos seus discípulos, a gente refletir que tudo que é seu, mas é meu, tudo que está em mim é teu. Agora, Pai, eu oro para teus filhos, para que eles não resistam mais, que haja cura, para que haja avanço, que haja coragem, para que o medo não nos pare. Senhor, que as pessoas querem nos humilhar, nos pisar, sabe, nos trazer, Pai, para lugares que a gente não deve estar mais, que não pertence mais a gente, que não tem nada a ver com o teu povo, a gente possa, Senhor, resistir, Senhor. As coisas, o sustento, a provisão, o favor de Deus, ele pode estar, Patrícia, sabe, tendo alguma resistência. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Lembra da oração de Daniel, que só com o 21º dia, porque tinha um príncipe das trevas, né, que estava impedindo que Gabriel trouxesse a bênção, não foi? Mas eu oro para que todas as ordens que Deus deu aos anjos ao nosso respeito, elas possam fluir e penetrar nos inimigos, se for necessário, e elas vinham até nós com velocidade, e que nada e ninguém venha impedir que o nosso sustento chegue até nós, e que a gente possa usufruir de tudo que nós temos direito. Pai, eu sei que eu não falei tudo aqui, não tem como, mas até que falou o Senhor. Amém? Que a gente possa refletir. Vamos adorar o Senhor? Fique de pé. Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar esse grande Deus maravilhoso. Aleluia.